Olá, paz do Senhor, graças a Deus, mais um dia do nosso estudo. Estamos quase terminando, né? Este já é o nosso penúltimo vídeo e hoje nós vamos falar um pouquinho de somatizar ou ressignificar as nossas emoções em relação ao tratamento com os filhos, ao relacionamento com os filhos. E aí eu quero aqui, como nós estamos fazendo nesses últimos dias, falar um pouquinho de uma das chaves que nós, pais, normalmente queremos usar muito e queremos falar muito para os nossos filhos dela. E essa é a chave da prosperidade. E aí eu quero voltar aqui a falar sobre a chave da prosperidade, onde nós falamos ali naquele dia que prosperidade não significa dinheiro, mas que significa que tudo que você faz dá certo. E aí o que acontece quando nós falamos desta palavra ou dessas atitudes em relação aos nossos filhos ou no relacionamento com os nossos filhos? Começa a gerar uma situação em que, se não tiver um equilíbrio, é muito perigoso, porque é muito confuso. Os filhos na fase da infância, muitas vezes pelos pais deixar eles sozinhos para procurar um trabalho, por ter um trabalho, quer recompensar pelo dinheiro ou por bens, por coisas materiais. E aí gera na criança, já desde cedo, que tá tudo bem porque o pai está sendo próspero, porque o pai fica longe, mas o pai traz coisas. Então, essa prosperidade aqui começa a ser percebida que não é uma prosperidade quando essa criança já está lá da adolescência para a juventude, que aí ela começa a perceber que ela tem necessidades de relacionamento e que não há esse relacionamento em casa, porque aí ela lembra, ela percebe que o pai não é amigo, que a mãe não é amiga, que ela não pode contar os segredos dela lá na casa, porque eles nunca pararam para ouvir, porque eles estavam fazendo outras coisas quando ela tinha necessidades emocionais, necessidades afetivas. E aí o que acontece aqui? Quando a gente diz que prosperidade é tudo o que se faz dar certo, então se nós estamos fazendo todas as outras chaves que nós já estudamos, nós estamos orando, buscando discernimento, buscando conhecimento, se nós estamos semeando, se nós estamos sendo fiéis, se nós estamos exercendo a santidade pela obediência, pela estrutura de que nós queremos mesmo nos humilhar diante de Deus com humildade, colocando alegria em tudo, sendo grato em tudo, nós vamos chegar sim a esta chave da prosperidade, e isso vai incluir o relacionamento com os nossos filhos. Só que, como aqui no final eu estou falando de fazer grupos de chaves, nós vamos usar todas as chaves todos os dias. Essas chaves, elas fazem parte da nossa vida, mas falando do filho, uma que eu peguei para mim como foco que eu preciso colocar aqui é este foco da prosperidade. Não mostrar, não tentar mostrar, não tentar dar ênfase que tá tudo bem, porque tá tudo dando certo lá fora. Porque se não tiver dando certo tudo aqui dentro de casa, o lá fora não é o interessante. Porque o meu legado como mulher de Deus, como mãe, é deixar os meus filhos bem instruídos acerca daquilo que o Senhor prometeu para nós, acerca daquilo que o Senhor tem para minha geração. E os bens materiais que eu deixar, isso aí eles podem gastar um dia depois que eu morrer. Isso não vai ter valor, né? Isso não vai ter, porque isso é coisas que têm preço. Existe uma diferença muito grande no valor e no preço. Então, coisas que têm preço são coisas, materiais, casa, carro, essas coisas têm preço, você pode pagar. Agora, valor é o que eu mostrar para os meus filhos em relação à minha fidelidade, em relação à minha santidade, em relação à minha busca pelo conhecimento, em relação à sensibilidade que eu tenho para ser uma mulher que discerne com qualidade as coisas.
em relação à minha intimidade com Deus, com a minha oração, com a postura que eles veem eu fazendo diariamente em relação à oração, aquilo que eu faço de semeadura, o que eles veem eu plantando, o que eles veem eu agindo quando eu preciso me humilhar, quando eu preciso pedir perdão, quando eu preciso reconhecer o meu erro, quando eu preciso baixar a guarda. Então, quando eles me veem fazendo isso, eu estou semeando neles, eu estou gerando neles alegria, eu estou gerando neles prosperidade, porque eles estão vendo que tudo que eu estou fazendo está dando certo, porque a minha postura é de uma postura de pessoa que faz dar certo, porque o Senhor traz a presença dele na minha vida por tudo o que eu estou executando. Então, isto é uma situação em que a chave da prosperidade, quando nós levamos ela para os nossos filhos, como é que nós estamos levando ela? Às vezes, nós realmente estamos levando uma vida próspera. Às vezes, nós estamos levando uma vida bem financeira. Às vezes, estamos bem no casamento, estamos bem relacionados na igreja, estamos bem na sociedade, temos um trabalho bom, estamos felizes no nosso trabalho, está tudo certo aí. Mas aí nós levamos isso para o nosso filho, não como um relacionamento, mas levamos isso para os nossos filhos como bens materiais. E aí eles, sem saber tudo que nós vivemos, porque às vezes eles não sabem o quanto a gente é fiel no trabalho, o quanto a gente precisa ser responsável para ter aquele salário, ou o quanto a gente precisa agir, né, semeando onde a gente está, os níveis de estresse que nós precisamos suportar onde nós estamos. Então, fica muito superficial a prosperidade que eles veem, e pode gerar nisso, e pode gerar isso neles, um senso de que a vida é fácil, porque a mãe conseguiu, ou porque o pai conseguiu, e tá tudo certo, porque eles não conversam com a gente. Então daí se não existir esse relacionamento, para ele não saber, mãe, como foi o seu dia? Pai, como foi o seu dia? E aí ter aquela oportunidade de contar, foi tudo bem, já aconteceu isso, ou aconteceu, tá? Como estão nossas finanças? Como está, entendeu? Todas essas coisas que devem ser conversadas, relacionadas, que devem ser faladas assim, não é assim, o filho fala uma coisa, mãe, pode? Não. Por quê? Porque não. Entendeu? Podemos comprar? Não. Por quê? Porque não. Ou então sempre aquele pai que fala assim, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Daí o filho vê o pai que vai pro trabalho, volta, vai cedo, volta tarde e tal. Toda vez que o filho fala coisas, não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Porque tem aqueles que pecam pelo excesso, tem aquele que peca pela palavra negativa de o tempo inteiro falar que não tem. Ou aquele que chega todos os dias falando, até tem um bom salário, compra tudo que quer, mas chega todo dia, fala mal do chefe, fala isso, fala aquilo. E o filho vai vendo isso, vai falando, mas que trabalho é esse? Mas que ambiente é esse? E aí começa a ficar todo naquela confusão. Então, quando nós precisamos usar aqui, ó, Salmos 1, do 1 ao 3, e vai dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros, e ao qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então, tudo que fizer, o relacionamento com seus filhos vão ser visto através dessa chave da prosperidade. Eles vão olhar para você e vão dizer, nossa, pai é o máximo, mãe é o máximo, tudo que ela faz dá certo. O que ela tem? O que ela faz? O que ele faz? Por que dá certo? Então ele vai saber se chegar a você, ele vai olhar para você, ele vai pedir conselho para você, ele vai saber se meu pai sabe o que está falando, minha mãe sabe o que está falando, porque quando, olha, ela nunca está reclamando, ela nunca está mal agradecida, ela nunca está chateada com as coisas, até acontece coisas ruins no trabalho, no ambiente onde ela vai, mas ela volta, ela sabe ressignificar isso, ela sabe mudar a história, ela sabe dar a volta por cima, ou ele sabe dar a volta por cima. Isso é você gerar essa prosperidade no seu filho, dele olhar para você e saber que ele pode contar com você. Assim como ele vai olhar para você e ter aquela referência, se ele puder olhar para você e ver o quanto que você já está sendo fiel, já está levando uma vida de santidade, uma vida de conhecimento, uma vida de semeadura, uma vida de gratidão.
Se ele olhar para você e ver isso, imagina o quanto mais ele não vai se alegrar de saber que você é assim, porque o Pai, que é o nosso Deus, que é quem te direciona, é quem habitou em você através do Espírito Santo e te capacitou dessa maneira. Imagina se o seu filho vai ter alguma dificuldade de seguir a esse Deus tão poderoso quando você conseguir mostrar essa prosperidade que está em você por causa da presença de Deus que habita em você. Isso é muito maravilhoso e é claro que nós precisamos da graça de Deus para chegar nesse nível. E é por isso, minhas amadas e meus amados, que nós não podemos parar de estudar. Nós não podemos deixar de estudar, nós não podemos parar, achar que está tudo bem, que está tudo certo. Não, nós precisamos diariamente da porção de Deus para as nossas vidas, para conseguir manter, para conseguir ter esperança, para conseguir ter foco no foco, naquilo que é importante. O Senhor é o nosso Deus, Ele está conosco e Ele está o tempo todo disponível para nos ajudar. Nós precisamos estarmos com a chave certa nas nossas mãos, diante de cada relacionamento que nós temos, para que assim não haja frustração, não haja expectativa embaraçosa que venha nos deixar em conflito, muitas vezes conosco mesmo, com os nossos próprios propósitos. Então, eu creio assim que dentro do propósito desse estudo, esta vai ter só mais um dia agora de conclusão do estudo. E eu quero muito assim agradecer a Deus pela tua presença, pela tua fidelidade aí de assistir. Eu sei que o Senhor falou com você. Ajude aí compartilhando, indicando para quem você conhece, para as pessoas que também precisam de uma orientação da parte do Senhor, para deixar um legado. Para deixar, primeiro porque precisamos, é necessário entendermos que somos dependentes de nosso Deus, porque é Ele quem nos instrui, que nos alimenta, que nos direciona, que nos capacita e que nos faz andar em paz, mesmo em meio ao caos. E nós reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador e Ele é o único que pode fazer isso. Amém, minhas irmãs e meus irmãos? Vamos ficar por aqui na paz do Senhor. Compartilhe. Se você puder, você deve conhecer alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E vamos ficar assim. Você ora por você aí, pedindo para que o Senhor habilite em você todas essas chaves. E ore por mim também. E eu vou aqui orar por mim e orar por vocês, como eu já tenho feito. Que o Senhor possa estar nos abençoando e nos elevando de nível de uma forma bem esclarecedora, para que nós possamos ficar alegres e gratos a cada dia mais. Amém?